Quem nunca ouviu um pastor dizendo: se você não está prosperando, você não crê o suficiente. Determine a sua vitória. As doenças aparecem naqueles que não têm fé. Sim, estes são um dos jargões clássicos da teologia da prosperidade. Se você está vivendo miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. A teologia da prosperidade não nasceu no Brasil, ela foi importada dos Estados Unidos. Não é só coisas boas que vêm lá dos Estados Unidos. O teólogo considerado como o pai da teologia da prosperidade é chamado Esek Kenyon. Ele viveu de 1867 até 1948. A doutrina da teologia da prosperidade foi desenvolvida por Kenyon em meados de 1923. Ele usou como base os escritos espíritas de Allan Kardec e livros da autora Mary Aidel, que é esotérica. Ele mesclou esses escritos com alguns trechos da escritura. No ano de 1948, ele veio a falecer e deixou muito material produzido sobre o tema. A teologia da prosperidade é dividida em 3 pontos principais. O primeiro é autoridade espiritual, o segundo é saúde e prosperidade plena e o terceiro é confissão positiva. A autoridade espiritual traz a ideia de que Deus está ungindo nos dias de hoje profetas e apóstolos que trazem contigo a autoridade do próprio Senhor. E essa autoridade não pode ser questionada. Estes profetas e apóstolos trazem diretamente de Deus visões, profecias, curas e palavras de conhecimento, muito nébias e muito labachúrias. Este conhecimento que eles trazem é o conhecimento do futuro e palavras de prosperidade. Os sermões deles são diferentes dos pregados por outros pastores. E esses sermões são atrativos demais, que fascinam os telespectadores. E estes líderes pregam que os fiéis devem sempre aceitar a autoridade profética ou apostólica. Eu estou chamando da inspiração de Deus, eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus: Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer. E 30% da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor. O segundo ponto é a saúde e prosperidade plena. Estas são as promessas centrais da doutrina da prosperidade. A teologia da prosperidade afirma que todo cristão deve gozar de forma plena de saúde e riqueza. Os cristãos não podem sofrer reveses financeiros. Não precisam ser cativos da pobreza ou da enfermidade. Deus deve prover a cura e a prosperidade para os seus filhos, se eles obedecerem os seus mandamentos. Deus quer que seus filhos tenham sempre o melhor de tudo. Amém? Então você deu para Deus e Ele tem a obrigação de abençoar você. O último ponto é a confissão positiva. Essas duas palavras referem-se literalmente à crença que os cristãos detêm o poder prometido nas Escrituras pelo sacrifício de Cristo de trazer à existência para o bem ou para o mal o que declaram, decretam e confessam, ou aquilo que determinam com a sua boca em voz alta. No Brasil, a teologia da prosperidade chega com toda a força junto com a terceira onda pentecostal. Isso na metade dos anos 70, com a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Na atualidade, a Igreja Universal do Reino de Deus ainda é uma seita com mais popularidade dentro do contexto da prosperidade, sendo acompanhada pelo Homem do Chapéu. Irmãos, fujam da teologia da prosperidade. A autoridade espiritual, a promessa de saúde e prosperidade plena neste mundo e a confissão positiva são heresias. Seu pastor tem sim autoridade sobre a igreja, como Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5,12, Filipenses 1, verso 1 e 1 Timóteo 3, 1.
Mas essa autoridade não é algo inquestionável, como Lucas registra em Atos 17, verso 11. Podemos sim pedir saúde e prosperidade para o Senhor, mas a saúde será concedida segundo a vontade de Deus, como João registra na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 14. Deus faz a vontade dele, não a nossa. Além disso, quem promete prosperidade neste mundo é o diabo, como Mateus registra em seu evangelho, no capítulo 4, verso 9. E por fim, a confissão positiva não é evangelho, pelo contrário, é magia mística. Pare de repetir as coisas para o irmão que está do seu lado na igreja. A situação não irá mudar se você determinar a vitória. Suas palavras não têm poder. O que tem poder é aquilo que está registrado na Escritura, que quando praticado irá salvar a sua alma. Não é aquilo que você determina que irá mudar sua vida, mas a vontade de Deus, como o autor de Provérbios ensina no capítulo 16, no verso 1, e no mesmo capítulo, no verso 33. O Evangelho não é centrado naquilo que você determina, mas em Cristo. Busque ter comunhão com Cristo, leia a Escritura, ore diariamente. Isso sim é a verdadeira vitória.